Doutora Ana Paula, muito boa noite. Escolha o candidato para quem você vai perguntar e o candidato que vai comentar a resposta. Obrigada, Celso. Boa noite a todos. A minha pergunta é dirigida ao candidato José Serra, com o comentário da candidata Dilma Rousseff. Boa noite, candidato. Boa noite, Ana Paula. Entre os vários líderes relevantes do PSDB, o seu partido, está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na sua propaganda eleitoral gratuita na televisão, o senhor levou ao ar, inclusive, imagens do presidente Lula ao seu lado, mas Fernando Henrique não apareceu. Na sexta-feira passada, numa entrevista ao jornal Financial Times, segundo o repórter, o ex-presidente Fernando Henrique admitiu que já sabe quem vai ganhar essa eleição e que, segundo o repórter, não será o senhor. O que aconteceu entre os senhores, candidato? O senhor não quis levar Fernando Henrique ao ar porque achou que ele lhe tiraria votos ou Fernando Henrique, de fato, nunca acreditou na sua candidatura? Muito boa pergunta, Ana Paula. Esse é um tema recorrente e é útil que a gente possa tratá-lo novamente aqui. Veja o seguinte, em geral, quando se faz essas análises, se tem em mente comparação com outras candidaturas. Eu não fui patrocinado por ninguém especificamente. Eu não tive um patrocinador, alguém que apontou o dedo e disse, vai ser o Serra o candidato. Eu fui o candidato e sou o candidato, e se Deus quiser ganharei a eleição como candidato do PSDB, escolhido pelo partido em função da minha história, da minha biografia, do que eu fiz, das minhas posições políticas. Essa coisa do Fernando Henrique está mal colocada. Eu falo o tempo inteiro das coisas que eu fiz no governo dele, mesmo no Ministério do Planejamento, que foi 1 ano e 3 meses, 4 meses, ou no Ministério da Saúde, que foram durante 4 anos. E ele me deu toda a cobertura para trabalhos que enfrentaram grandes interesses. Então, eu acho que as coisas estão mal colocadas. O Lula não é meu inimigo. Ele não foi posto no programa por 3 segundos para receber algum elogio. Foi porque era uma circunstância de argumentação de que, no caso, cabia, ele sendo o presidente da República, estando o tempo inteiro na mídia, falando, presente, etc., participando de campanhas, foi citado. Eu não trato adversários como inimigos a serem extirpados, ao contrário, aliás, do que o próprio PT costuma fazer. Isso causa estranheza. A candidata Dilma Rousseff tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato José Serra. Eu acho que tem uma atitude muito diferente do candidato José Serra em relação ao governo federal, ao qual ele serviu, e que ele sistematicamente esconde o presidente, que é importante, porque era a liderança do partido, e que representa a experiência política do PSDB e o governo do PSDB. Eu não. Eu tenho imenso orgulho de ter participado do governo do presidente Lula e reivindico o governo do presidente Lula como uma grande realização na minha vida. Agora, considero muito estranho que o candidato José Serra utilize a imagem do presidente Lula à noite e durante o dia faça críticas sistemáticas ao governo. Por quê? Porque fizeram uma oposição bastante raivosa contra nós. Nós não temos a prática do ódio, pelo contrário, sempre achamos que a esperança vence o medo. Candidato José Serra. Dilma, olha, vocês têm uma atitude de muita ingratidão com relação ao governo Fernando Henrique. Ele fez o Plano Real, vocês e você, inclusive, foi contra o Plano Real. A Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês, inclusive você, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Fundef, que era mais dinheiro para a educação no Nordeste, vocês votaram contra. Uma providência que evitou uma crise financeira chamada PROER, vocês foram contra. Depois, no governo, vocês aproveitaram tudo isso. Então, um esquema de ingratidão e um pouco de fixação, eu diria, e de negação daquilo que o passado contribuiu para o presente, como o presente vai contribuir para o futuro. Eu tenho uma posição diferente. Para mim, o Brasil vai se construindo governo após governo, inclusive corrigindo os erros de cada governo. No caso do seu, o atraso na saúde, na segurança, na educação, nos investimentos. É assim que a vida vai. Eu chamo